Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje, iremos analisar o informativo de número 1157 do STF, naqueles julgados que são mais importantes para os concursos da advocacia pública. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui da Aprovação PGE e já te convido a se inscrever no nosso canal para você poder aproveitar todo o conteúdo gratuito que vai te ajudar a ser aprovado nos concursos de procuradoria. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: vamos lá. É possível a extensão por decisão judicial de direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos aos contratados temporários? Pessoal, antes da gente entrar no cerne da questão aqui, vamos fazer uma breve revisão a respeito dos servidores públicos efetivos e dos contratados temporários, que são duas formas que as pessoas, acabam, digamos, prestando serviço para o poder público. Na verdade, existem três formas. A primeira e principal delas é o regime estatutário. É o regime estatutário, como o regime do procurador do estado, do procurador do município, do advogado da União e por aí vai. Dos juízes, dos membros do Ministério Público. É um regime estatutário, porque aquela relação é regulada por um estatuto, que geralmente é o regime estatutário dos servidores públicos civis ou dos servidores públicos militares e por aí vai. Então, é um regime estatutário regido por lei. A outra forma de contratação da administração pública é através dos empregados públicos. Empregados públicos que, no caso, terá o regime seletista, ou seja, o regime da CLT. E uma terceira figura que não se confunde com o regime estatutário, muito menos com o regime seletista do empregado público, são os contratados temporários. E que figura é essa? Em caso de necessidade excepcional, imprevistos, o poder público ele pode contratar temporariamente determinadas pessoas para prestar serviços. Então, digamos que houve um aumento na demanda da necessidade de professores temporários, porque diversos professores entraram de licença saúde, alguns se aposentaram, não houve tempo para fazer um outro concurso. Digamos que, em razão de determinada situação, foi necessário para que a prestação do serviço público, que é ininterrupta, não pode ser interrompida, fez com que fosse necessário contratar determinados sujeitos temporariamente. Então é por isso que você às vezes vê no sistema de educação, no sistema médico, contratados temporários. Eles estão contratados ali para prestar serviço durante 2 anos. O STF, inclusive, já analisou toda essa situação, já balizou ali as regras relacionadas com a contratação temporária, mas isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. O que a gente tem que analisar aqui é a seguinte pergunta, voltando. É possível a extensão por decisão judicial de direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos aos contratados temporários? Imagine a seguinte situação: você tem ali o servidor público estatutário e você tem o contratado temporário atuando na mesma função. Digamos, você tem um professor da escola estadual dando aula e ele é estatutário, e você tem um contratado temporário que também está dando aula da mesma forma que aquele professor estatutário, sendo que um é regime estatutário, o outro é o regime de contrato temporário. Digamos que vem uma lei e concede um benefício ao servidor estatutário. Pode o contratado temporário entrar com uma ação na justiça para falar: olha, eu exerço a mesma função que o outro professor estatutário, então eu mereço esse benefício também, digamos, uma gratificação. Pode o Poder Judiciário chegar e falar assim: de fato, vocês estão exercendo a mesma função, então não vejo problema em conceder para você o benefício, a gratificação que está sendo concedida, por exemplo, para o servidor estatutário. O STF, meus amigos, disse que não, então você tem que levar isso para a sua prova. Não, não e não. Não pode ser extensivo e isso é tese de repercussão geral. Olha só, vamos ver o que o STF falou. O regime administrativo remuneratório da contratação temporária
é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, vou aumentar aqui, sendo vedada a extensão por decisão judicial das parcelas de qualquer natureza, observado o tema 551 de repercussão geral. Resumo. É vedada a extensão por decisão judicial de direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos aos contratados temporários, salvo expressa previsão legal e ou contratual em sentido contrário, ou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária. Ou seja, existe uma exceção. Existe uma exceção. Qual é essa exceção? Se existir previsão legal, ou seja, existe uma lei que fala que aos contratados temporários será estendido, tal benefício do servidor estatutário. E a administração pública não deu. Nesse caso, a decisão judicial é para fazer valer uma lei que estabelece que aquela vantagem é extensível aos contratados temporários, ok? Primeira exceção. Segunda exceção, ou contratual. Pode ser que o próprio contrato que foi estabelecido entre o poder público e o contratado temporário também estabeleça isso. Ou, último caso, o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações pela administração pública. Fundamento. Conforme a jurisprudência dessa Corte, o regime constitucional de contratação temporária não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos, sendo vedada qualquer equiparação dos regimes jurídicos de contratação de pessoal por decisão judicial, salvo se houver desvirtuamento da contratação temporária. Ademais, a reserva legal para disciplinar o regime remuneratório dos servidores impede que o Poder Judiciário estenda vantagem de direitos entre carreiras ou de um regime de contratação para o outro, seja com fundamento na isonomia, seja a pretexto de garantir direitos sociais do trabalhador. Na espécie, discute-se o pagamento, mesmo diante de ausência de previsão legal específica, de uma gratificação de atividade perigosa e de auxílio alimentação destinado aos servidores efetivos para profissionais da saúde contratados para prestar serviços temporários. Então, voltando aqui, pessoal, foi dada uma gratificação de atividade perigosa e um auxílio alimentação para servidores estatutários. Os contratados temporários reclamaram judicialmente este benefício. E aí, no caso, o STF entendeu que não pode o Poder Judiciário conceder, por decisão judicial, obviamente, este benefício, e estender esses benefícios aos contratados temporários. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para dar provimento ao recurso, reformando o acórdão recorrido e fixou a tese anteriormente citada. E vamos novamente verificar a tese aqui, pessoal. O regime administrativo remuneratório da contratação temporária é diferente do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o tema 551 de repercussão geral. Ok? Finalizada a análise desse julgado, a gente passa para a próxima pergunta respondida pelo STF no informativo de número 1157. Vem comigo. Caso determinado concurso público tenha sido adiado em razão da Covid-19, da pandemia, pode o poder público ser obrigado a indenizar eventuais candidatos prejudicados? Pessoal, volta aqui comigo para a gente contextualizar a questão que envolveu este julgado, porque foi muito polêmico na época da pandemia. Houve concurso para Polícia Civil do Estado do Paraná. Polícia Civil do Estado do Paraná. Como vocês sabem, concurso para polícia é um número enorme de candidatos. E naquela época da pandemia, já se tinha notícias de diversos concursos, inclusive menores, sendo adiados. Não temos condições de garantir a segurança das pessoas, esse concurso será adiado. Tudo isso com antecedência. E justamente em razão desta dinâmica de vários concursos sendo adiados, diversos concurseiros, diversos órgãos de controle procuraram a banca examinadora, procuraram o Estado do Paraná para questionar se a prova seria mantida
ou não, se a prova seria mantida ou não. Ministério Público, Defensoria Pública e as informações prestadas sempre pela banca era de que tinha plenas condições de realização da prova. Plenas condições de realização da prova. Em razão disso, a prova foi mantida. E o que acontece? Na véspera da prova, no dia da prova, na verdade, por volta de 4, 5 da manhã, as pessoas já foram para Curitiba, muita gente já viajou o Brasil, toda aquela confusão, viagem com máscara, regras aeroportuárias, toda aquela dificuldade e o risco que a pessoa se colocava em estar viajando, porque de fato o risco existia, o risco de contaminação existia. Horas antes da prova, sai um comunicado dizendo que a prova está adiada. As pessoas já tinham viajado para Curitiba, as pessoas já estavam lá para fazer prova, as pessoas já tinham, então, utilizado a passagem aérea, a prova foi adiada. E em razão disso, veio uma avalanche de ações judiciais de reparação civil. Danos materiais, passagem aérea, hospedagem, alimentação, e danos morais, o risco de contaminação. Já que, se a prova tivesse sido adiada anteriormente, uma semana, 15 dias antes, lembre-se, já tinham outras provas sendo adiadas. As pessoas não teriam se colocado em risco, não teriam feito viagem, não teriam utilizado hospedagem de hotel, não teriam que comer em restaurantes. Uma avalanche de ações judiciais que, se você pesquisar na internet, você vai descobrir aí que estima-se que o prejuízo em caso de condenação seria da ordem de 240 milhões de reais. E aí, diversas ações judiciais ocorreram, o tema foi subindo e chegou até o STF. E o STF, meus amigos, julgou favorável ao Estado do Paraná. Julgou de forma favorável ao Estado do Paraná, dizendo que, neste caso, não existe o dever de indenizar. Apesar de todo este contexto que foi dito, de semanas antes as pessoas, os órgãos de controle questionarem se tinha viabilidade da prova, o Estado afirmar que sim, a banca examinadora, que é a banca de uma universidade pública do Estado do Paraná, prevaleceu a tese da Fazenda que não há o dever de indenizar em razão de inexistir nexo de causalidade em razão do caso fortuito e força maior. E isso tudo, pessoal, o STF decidiu com tese de repercussão geral. Olha só. O adiamento do exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do Covid-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. A imprevisibilidade inerente à pandemia do Covid-19 afasta a responsabilidade civil estatal por danos decorrentes do adiamento de prova de certame em virtude de medidas urgentes de proteção à saúde, inclusive dos candidatos. A responsabilidade civil pela aplicação da teoria do risco administrativo exige que haja nexo de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano causado ao particular. Porém, a responsabilidade objetiva estatal é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. Na espécie, a emergência sanitária provocada pela pandemia remove a responsabilidade civil do Estado pela imposição de medidas restritivas, como o adiamento de prova de concurso público, notadamente porque a finalidade era mitigar riscos à saúde coletiva. Trata-se de um fato imprevisível que rompe o nexo de causalidade. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para dar provimento ao recurso, reformando o acórdão recorrido e fixou a tese anteriormente citada. O adiamento do exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionada à pandemia do Covid-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. Esse, sem dúvida, foi um caso polêmico analisado pelo STF. Quem se recorda sabe muito bem que naquele dia foi muito temerária a atuação ali do poder público, mas é o que é. Vamos agora à análise do próximo julgado. A pergunta a ser respondida é a seguinte. Vamos lá, pessoal. A compensação de créditos tributários do ICMS com precatórios estaduais de sua titularidade do contribuinte
Precisa respeitar o dever constitucional de repartição dos 25% pertencentes aos municípios? Vamos lá, pessoal. Volta aqui comigo para vocês terem a noção do que a gente está falando aqui e não se perder na explicação. A Constituição Federal ela estabelece a previsão de que 25% da arrecadação do ICMS, tributo estadual, deve ser repartida proporcionalmente com os municípios daquele estado. Essa regra está lá, essa regra tem que ser cumprida. O que acontece? A gente está falando aqui de uma extinção do crédito tributário através de compensação. Ou seja, nesse caso, não vai haver uma entrada de dinheiro, não vai haver uma entrada de dinheiro para o Estado. O que é que vai acontecer? O Estado, ele tem um crédito tributário perante o contribuinte, ou seja, o contribuinte deve ao Estado R$ 1 milhão. Exemplificando. Já o contribuinte, ele tem um crédito perante o Estado que é um precatório. E digamos que esse precatório também vale R$ 1 milhão. Então você tem ali um crédito tributário relativo a ICMS e você tem um precatório de titularidade daquele mesmo contribuinte. E aí vem uma lei e fala, olha, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode compensar. Se eu te devo R$ 1 milhão e você me deve R$ 1 milhão, vamos compensar e aqui está resolvida a nossa situação. Só que a gente tem que lembrar que estamos falando de crédito tributário de ICMS. Então, desse R$ 1 milhão, 25%, R$ 250 mil, não pertence ao Estado, pertence aos municípios. Essa é a regra que está lá na Constituição. E aí o que vem a ser analisado aqui, mais uma vez, pelo STF é o seguinte. Nesse caso de compensação, é necessário respeitar o 25%? E o STF, obviamente, mais uma vez, responde que sim. Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui. É constitucional e não caracteriza ofensa ao princípio da isonomia. Lei estadual que, nos casos e sob as condições nela definidas, autoriza o respectivo Poder Executivo a aceitar proposta do contribuinte de compensação, pagamento, de créditos tributários de ICMS com precatórios estaduais de sua titularidade, decorrente de ações judiciais ajuizadas até 31 de dezembro de 99, desde que o Estado federado, e aqui que é o mais importante para a gente, no mesmo ato, observe o dever constitucional de repassar aos respectivos municípios a parcela de 25% dos valores do ICMS compensados. E essa previsão está lá, pessoal, 158, inciso 4º, a linha A da Constituição Federal. Fundamento. A extinção do crédito tributário por compensação configura aumento de disponibilidade de receita e impõe ao Estado a obrigação de entregar a respectiva cota aos municípios. Na espécie, diferentemente da compensação prevista pela Emenda Constitucional 62 de 2009, a compensação não afronta o princípio da isonomia. Ou seja, no caso que foi analisado, diferentemente daquela que havia na Emenda Constitucional 62, a compensação não afronta o princípio da isonomia, pois não foi instituída em proveito exclusivo da fazenda pública. A compensação só ocorre se o credor do precatório e devedor do ICMS quiser e assim se manifestar. Aqui, pessoal, abrindo um parêntese rapidamente, não se relaciona com esse julgado, mas como está aqui nesse parágrafo, só para você explicar. Na Emenda Constitucional 62 de 2009, havia uma previsão de compensação, mas essa compensação só favorecia o poder público. O poder público ele poderia, antes de pagar o precatório, verificar se existiam débitos e falar, olha, você tinha um débito aqui de R$ 1 milhão, eu tenho um precatório de R$ 1,5 milhão para te pagar, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um encontro de contas e só te pago R$ 500 mil. Então, ele devia 1 milhão, o contribuinte devia 1 milhão, tinha um precatório de R$ 1,5 milhão a receber, aí o poder público fazia esse encontro de contas. Só que nesse caso não se permitia o contrário, só se permitia que o poder público fizesse isso. E aí nesse caso, nesse aspecto, o STF entendeu, quando analisou esse caso, violação ao princípio da isonomia. Você está dando um tratamento diferenciado ao poder público, porque você não permite que o contribuinte, no caso, faça essa compensação.
Fecha o parêntese, porque o caso que está analisado aqui, como bem tratou aqui no informativo, ele permitia ao contribuinte, se quisesse, fazer essa compensação. Então, não há violação ao princípio da isonomia nesse caso. Prosseguindo aqui. O principal mérito da lei estadual impugnada consiste em beneficiar todos os credores de precatórios, na medida em que, ao compensar algumas dívidas, pode acelerar os pagamentos ordenados de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, que trata de precatórios, motivo pelo qual inexiste quebra da ordem cronológica de precedência. É outro fator importante. O que acontece aqui? Muita gente discutia que, quando eu faço essa compensação de precatórios, eu vou estar beneficiando, possivelmente, um credor de precatório que está lá no final da fila, em detrimento daquela pessoa que está na frente da fila e deveria receber aquele valor. Mas a gente tem que levar em consideração, e o STF muito bem analisou isso aqui, que na verdade, apesar dele estar tendo esse benefício de utilizar o seu precatório, ele também está utilizando um crédito que ele tem, o precatório ele está quitando uma dívida, o que faz com que, de forma global, todos sejam beneficiados. Até mesmo porque quem vier posterior a esse determinado contribuinte que em tese está sendo beneficiado, ele vai estar em uma situação melhor. Obviamente, quem vinha antes desse contribuinte na fila do precatório, não vai mudar nenhuma situação dele, não muda em nada a situação dele. Agora, aquela pessoa que está atrás do contribuinte vai ter aquele contribuinte que era credor do precatório fora da fila, e aí a fila anda mais rápido. Então, é justamente isso que é falado nesse parágrafo aqui. O principal mérito da lei estadual impugnada consiste em beneficiar todos os credores de precatórios, na medida em que, ao compensar algumas dívidas, pode acelerar os pagamentos ordenados de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, motivo pelo qual inexiste quebra da ordem cronológica de precedência. Ademais, diante do silêncio do legislador sobre a regra constitucional de repartição das receitas tributárias decorrentes do ICMS, é preciso explicitar que as compensações devem ensejar no mesmo ato a remessa dos 25% pertencentes às municipalidades, na forma do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 63 de 1990. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição, a Lei 3062 do Estado do Amazonas, de modo a consignar que a compensação de créditos tributários deve observar o dever constitucional de repartição dos 25% pertencentes aos municípios. É isso. É isso, meus amigos. Esses 3 julgados que nós analisamos aqui no informativo 1157 tem cara de prova, então fique atento porque são temas relevantes que serão cobrados pelo seu examinador. Mais uma vez, te convido a se inscrever no nosso canal e poder aproveitar aqui todo o conteúdo gratuito que a gente coloca com tanto carinho para cada um de vocês. Ficou com qualquer dúvida? Manda mensagem, manda um joinha, a gente quer ajudar você a ficar mais próximo da sua aprovação.